A formação de uma equipe de oração profética. Gostaria de compartilhar com vocês o propósito, o poder e a proteção que o trabalho em equipe proporciona em orações proféticas. Consideraremos também como as equipes de orações deste tipo são formadas e como funcionam. A. O poder e o propósito de uma equipe de oração. Jesus está falando o seguinte: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra em oração acerca de qualquer coisa, isto lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, porque são meus, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Jesus está dizendo que há algo especial sobre a oração conjunta. A equipe de oração tem mais poder do que quando oramos a sós. Há um mistério que não compreendemos por completo. Sabemos que a oração a sós é importante e necessária, por seus próprios méritos. Contudo, Jesus está dizendo a seus discípulos que ele estará com eles de uma forma incomum e poderosa ao se reunirem em oração. 1. A força na unidade. Na unidade a força. Na unidade espiritual a força espiritual. Este é um princípio ou verdade importante. Quando estamos unidos num só coração e numa só mente no Espírito do Senhor, ele se move com grande poder e propósito em nosso benefício. Uma só pessoa pode afugentar 1000, porém 2 pessoas afugentarão 10.000, quando Deus é a força por detrás da ação. Deuteronômio 32:30. O princípio da força unificada é válido para um grande bem ou um grande mal. O poder de um povo é multiplicado quando este se une para um propósito comum. Deus interrompeu a construção da Torre de Babel por este motivo. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é apenas o princípio do que poderão fazer. E agora, nenhum de seus intentos será impossível para eles. Gênesis 11:6. Este mesmo conceito do poder conjunto pode ser encontrado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Este é certamente um princípio que Deus quer que coloquemos em prática ao orarmos. Jesus estava ensinando a seus discípulos uma verdade muito básica e importante. O trabalho em equipe sempre foi o meu tipo de abordagem no ministério. Não creio que as pessoas com atitude independente possam edificar o corpo de Cristo da melhor forma. Vejamos como isto funciona quando se forma uma equipe de oração profética. A. O amor produz união. Jesus disse que poderíamos esperar a bênção da sua presença, quando nos reunimos em seu nome. A única maneira que conheço pela qual as pessoas podem de fato trabalhar juntas como uma equipe é através da unidade do Espírito Santo. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O amor traz união. O Espírito Santo enche os nossos corações com o amor de Deus, assim, amamos uns aos outros. B. O orgulho produz desunião. A desunião é o resultado do orgulho. Da soberba só provém a contenda, desavenças. Provérbios 13:10. O inimigo fará o possível para quebrar o seu ministério de equipe de oração, pela discórdia e pelo conflito. Se isto acontecer, a melhor solução é ter um culto onde os membros da equipe façam a lavação dos pés uns aos outros. Isto quebra o orgulho. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João 13:14. 2. A vontade de Deus revelada e confirmada. Quando a revelação acontece, vários membros confirmam o que foi recebido. Você descobrirá que a mesma revelação será dada a mais de um dos membros da equipe. Quando isso acontece, temos a confirmação de estar recebendo o que está na mente do Senhor, como um resultado das nossas orações. As equipes de oração profética proporcionam uma forma sã e poderosa para interceder pelos outros e para descobrir a vontade de Deus. É um meio de permitir que o Espírito Santo ministre através dos seus dons de sabedoria e de poder. Leia 1 Coríntios para o ensinamento do nosso texto, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14:31. 3.
O aprendizado no uso dos dons espirituais. Devemos aprender a usar os dons do Espírito. Os líderes de igrejas devem ter a responsabilidade de proporcionar ocasiões para que os crentes possam aprender a orar orações proféticas. E a melhor maneira de fazê-lo é reuni-los com os crentes mais experientes sobre equipes de oração. Paulo encoraja os crentes de Coríntios, não somente a buscarem os dons espirituais, mas a excederem neles. Versículo 12. Exceder significa se tornar mais eficaz, ou melhor, nos nossos esforços, e isto envolve aprender através da experiência. A vontade de Deus e a escolha do homem. É a vontade de Deus oferecer seus dons, 1 Coríntios 12, 7 ao 10, àqueles que fervorosamente buscam e fortemente os desejam. 1 Coríntios 12, 31, no capítulo 14, 1, e também 14, 39. Deus atende ao nosso desejo pelos seus dons, quando as nossas motivações são para edificar e louvar o corpo de Cristo. É verdade que Deus tem o direito de conceder dons, de acordo com a sua vontade, pois tudo começa e termina nele. Contudo, Deus deu ao homem a liberdade para desejar e pedir para ser uma parte do seu plano maravilhoso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Quando nos deleitamos ao fazer a vontade dele, ele coloca os seus desejos no nosso coração, Salmos 37, 4 e 5. E quando seguimos esses desejos em fé e em obediência, Deus nos escolhe e nos prepara para que façamos a vontade dele. Do nosso ponto de vista, é como se pudéssemos escolher ser escolhidos. Sem ele, nós não podemos, sem nós, ele não quer. Eis aí o equilíbrio entre a soberania de Deus, o direito de governar, e a liberdade de escolha do homem. Paulo nos estimula a buscarmos os dons do Espírito com fé e a desenvolvê-los em obediência. É através dos dons de Deus que o seu amor pode alcançar um mundo doentio e sofredor. O amor é a motivação, e a oração é o meio através do qual o nosso testemunho e a nossa obra no mundo começam. Consideremos agora os passos práticos de que necessitaremos para seguir na formação de equipes de oração profética. Princípios e diretrizes para uma equipe. A palavra de Deus nos dá os princípios pelos quais uma equipe de oração profética pode funcionar de maneira sã e segura. O apóstolo Paulo nos aconselha em 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 3 princípios. Há 3 princípios ou verdades práticas, expressas neste versículo. E falem, profetas. Isso é liberdade. 2 ou 3. Isso é fronteira ou limite. Os outros julguem. Isso é responsabilidade. 2. Por que esses princípios são necessários? Liberdade. Em primeiro lugar, é importante permitirmos que os dons espirituais sejam expressos. Sem esta liberdade, o Espírito Santo é entristecido e reprimido. Podemos sufocar ou silenciar a sua voz. 1 Tessalonicenses 5,19 e também 1 Coríntios 14,39. Limite. Em segundo lugar, os líderes devem estabelecer limites razoáveis quanto ao número de profecias dadas por qualquer pessoa. A ideia é evitar que uma só pessoa domine a reunião de oração. É também possível enfraquecermos o propósito das profecias, se forem tão demasiadas a ponto de a atenção da congregação ser dispersa. 1 Coríntios 14:40. Responsabilidade. Em terceiro lugar, os líderes precisam julgar e pesar o espírito e o conteúdo das profecias, de uma forma responsável. Isto é necessário porque ninguém é infalível, ou seja, a salvo da possibilidade de cometer erros. Se alguém orar alguma coisa que não seja verdadeira, os líderes devem fazer uma correção, de maneira branda. Fazendo isto, o crente aprenderá a usar os dons corretamente. Se a oração profética atingir o alvo, os líderes também devem confirmar o fato. Isto encorajará aquele que estiver aprendendo. 6 diretrizes.
As seguintes diretrizes foram desenvolvidas através dos anos por experiências práticas com equipes de oração ao redor do mundo. Não são regras para serem seguidas de forma mecânica, porém são sugestões práticas baseadas em princípios espirituais sadios. Creio que vocês verão que são de muita utilidade. A. Crentes maduros. Selecione 6 ou 8 crentes maduros que sejam batizados no Espírito Santo e que tenham aprendido a usar os dons de línguas, ou profecia, na oração. Escolha também 2 casais casados, um homem solteiro e uma mulher solteira, para que seja feita uma boa mistura. Acrescente aqueles que estão em treinamento a uma equipe como a que foi formada pela mistura, mas, somente se a equipe já tiver experiência em oração profética. B. Num círculo. Peça a todos que se sentem, formando um círculo. C. Aceitar a Cristo. Peça a todos que orem esta oração, juntos, confessamos que Jesus é o Senhor. Recebemos a sua presença entre nós, na pessoa do Espírito Santo. Pedimos ao Espírito Santo que nos consagre agora, neste momento, para orarmos profeticamente. Lembre-se de que a sua retidão é baseada na cruz de Cristo e no derramamento do seu sangue. D. A armadura de Deus. Peça-lhes então que pronunciem estas palavras de comando: Senhor, tu disseste que o que quer que amarrássemos na terra, deveria ser amarrado no céu. Neste momento amarramos, no forte nome de Jesus, os poderes das trevas que poderiam se opor ou interromper este ministério de oração. Colocamos o capacete da salvação, com o qual impedimos a entrada de pensamentos errados em nossas mentes. Vestimos a couraça da retidão e tomamos o escudo de fé, como nossa defesa contra sentimentos ou dúvidas errados. Abrimos o nosso coração para receber a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual esperamos receber enquanto oramos. Assim como a palavra do Senhor veio aos antigos profetas, esperamos, Senhor, que nos envies a Tua palavra agora, para que a Tua poderosa vontade e as Tuas obras sejam reveladas entre nós. Efésios 6, Salmos 107:20, Gênesis 15, 1 ao 4 e 1 Samuel 15, 10. Procedendo assim, você evitará que o diabo estrague as suas orações com seus pensamentos mentirosos ou com seus propósitos malignos. E. O Espírito Santo no controle. Faça esta oração: Espírito Santo, submetemos o nosso coração e a nossa mente a Ti. Coloca as Tuas orações em nossos lábios, os Teus pensamentos na nossa mente, os Teus sentimentos no nosso espírito. Submetemos-nos ao Teu senhorio, pois onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. 2 Coríntios 3,17. F. Oração em línguas. Libere os rios do Espírito Santo começando pelo orar juntos em línguas, e deixe que isto seja a expressão da sua fé, do seu amor e da sua obediência a Deus. O seu desejo é tornar-se um só coração e um só espírito com o Senhor, e um com o outro. 4. Partilhar as revelações espirituais. Se alguém da equipe sentir que o Espírito esteja dando alguma coisa para ser partilhada, aproveite, pois este é o momento. Algumas vezes, um quadro se formará em sua mente, e o Espírito pode fazer com que você saiba o que significa. Outras vezes, o Espírito dará a você versículos das Escrituras endereçados às necessidades do grupo. A equipe toda deve orar. Se você não tiver a orientação de como prosseguir, peça a todos da equipe para colocar as mãos suavemente no ombro ou na cabeça e orem juntos no Espírito. Confie que durante este tempo de oração os membros da equipe receberão alguma coisa do Senhor. Se isto acontecer, partilhe com todos o que você receber. Caso não aconteça, então o capitão da equipe deve fazer uma oração, confiando que o Espírito Santo fará com que seja uma oração profética. Há vezes em que o Espírito Santo parece nos dar muito pouco ou nada para que partilhemos, e quando isto acontecer, não force para fazer com que alguma coisa ocorra. 5. O Espírito direcionará. Após completar as 6 diretrizes, a equipe deve continuar orando em línguas até que um ou mais do grupo sinta a direção do Espírito pelo que a equipe deve orar. Tenham a expectativa de que o Espírito Santo lhes revelará a vontade do nosso Pai Celestial, a fim de que as suas orações possam ter uma direção específica.
A direção poderá vir na forma de um pensamento, de uma visão, um quadro mental, ou de uma passagem bíblica. Talvez envolva pessoas, lugares, eventos relacionados com a igreja de uma determinada pessoa, cidades, nações, ou algum campo missionário estrangeiro. Geralmente, o Espírito de Deus introduz a oração da equipe nas estruturas de poder da sociedade, os assim chamados modeladores das mentes, como ciência, mídia, negócios, igreja, artes, governo, escola, lar, forças armadas. Cada um acrescenta a sua parte. Geralmente, uma ou mais pessoas do grupo sente uma direção a ser tomada na oração. Todo o grupo, então, deveria começar a orar suavemente no Espírito, contando com os dons de uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas e profecia. À medida que várias pessoas começam a expressar a sua oração com fé, Deus revela pelo que e como orarmos. Cada um acrescenta uma parte da revelação de Deus, à medida que lhes é concedida a sua oportunidade para orar. É a isto que Paulo se referia ao dizer que se a revelação vier a outra pessoa sentada ao nosso lado, devemos permitir que esta pessoa falasse, para que todos possam profetizar, um após o outro. 1 Coríntios 14, 30-31. B. Sócios com Jesus. Isto é a verdadeira oração profética em ação. Desta forma, Deus pode produzir uma completa revelação da sua vontade para uma dada situação. Estamos, na verdade, completando o círculo do seu propósito através da oração e intercessão. Fico pasmo e maravilhado com o que o Espírito revela durante estas ocasiões de oração. À medida que a maré espiritual se levanta e a fé aumenta, a oração torna-se mais real do que os problemas e necessidades pelos quais oramos. Durante uma de nossas conferências, tínhamos 10 equipes de oração que oravam desta maneira. Notadamente, em repetidas ocasiões durante aquele dia de oração, 5 ou 6 das equipes foram direcionadas para orar sobre o mesmo fardo do Senhor. As diversas equipes não sabiam disto até serem chamadas para um tempo de testemunho. O capitão da equipe então compartilhou com todos a direção dada pelo Espírito, sobre o que orar e os seus resultados. E levantando-se, todos repetiam sem parar: o Senhor nos disse para orarmos sobre a mesma coisa na nossa equipe. Quanta alegria e conforto isto nos traz quando verificamos que somos sócios com Jesus em seu ministério de intercessão. Obrigado por estar conosco em mais um audiobook. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram, @SadiaMiguel. TikTok, @SadiAudiobooks. E também não esqueça de se inscrever em nosso canal Lendo no Escuro, ativar o sininho e enviar aos amigos. Até mais!